Olá, pessoas! Estou eu aqui de novo, mais uma vez para mais um vídeo, né? Para continuar a saga de Kung Fu Panda, que por mim podia ter terminado no segundo filme, né? Que eu já falei que para mim é o melhor filme da franquia. Só que a gente tem que continuar porque a saga agora tem 4 filmes, né? E a gente tem que continuar, não adianta. É fazer conteúdo aí para vocês, né? Enfim, a gente agora vai pro terceiro filme, né? Que a gente já começa o filme num plano espiritual com o Uguay, vendo o Uguay lá meditando no plano espiritual, né? Que aparece o vilão, que já aparece o vilão desse filme, que é o Kai. Que depois, no pra frente, a gente descobre quem que ele é, né? O Kai que pega, ele enfrenta o Uguay, né? E rouba o que seria o Chi do Uguay, que a gente aprende nesse filme, que o novo poderzinho agora é o Chi, né? Ele saiu falando que ele demorou, que com o Chi do Uguay, ele iria poder voltar para o mundo dos vivos, né? E o Uguay falou que ele não precisava se preocupar, porque ele já teria quem enfrentasse o Kai e derrotasse o Kai já lá no mundo dos vivos. E o Kai falou, então eu vou roubar o Chi dessa pessoa também. Sendo que ele volta pro mundo dos vivos, né? Enquanto isso, ao pessoal lá, o pessoal treinando lá normalmente no Palácio de Jade, né? E o Shifu vai se aposentar, aparentemente, né? Que ele vai se aposentar, se abster de continuar treinando, porque tudo que ele tinha para ensinar pro Po, que é o dragão guerreiro, ele já fez. Então agora o Po vai assumir, né, o lugar do Shifu para ensinar os Cinco Furiosos agora também, porque ele precisa achar meio que se achar ali no meio, né? Questão disso, que ele é o dragão guerreiro, só que ele não sabe o que significa ser o dragão guerreiro, que é essa conversa que ele tem com o Shifu, né? Porque o primeiro treino dele que ele vai ter com os Cinco Furiosos é uma desgraça, né? Que todo mundo se machuca, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, né? E até ele questiona, até que ele questiona por que o Shifu não escolheu a tigresa, que seria melhor até por cargo, né, do que ele. Eu concordo que, né, que tem é o terceiro filme. Perdão, é o terceiro filme e o meio que o Poe não ele teve uma evolução lá no segundo com o Shang, né, com a questão do Shang, tem um Shang. Só que parece que aqui ele tá bem boboca aqui de novo, né? Ele questiona e. Só que ele tem que achar quem ele é, porque é ele que tem que seguir o legado agora. Que deixa ele meio assim, já que ele não sabe o que ele tá fazendo, né? E ele tem essa conversa com o Shifu, que é quando o Shifu mostra que pra isso ele vai ter que aprender o Shi, né? Que pra isso, pra se achar, ele vai ter que automaticamente, quando ele se achar, ele vai aprender o que se chama Shi, que é a energia que tem em todos os seres vivos, né? O Chique, ele pega e demonstra revitalizando uma florzinha ali. E dá pra ver só pelo jeitinho, que essa animação tá muito bonita, tá? Diga-se de passagem, a animação desse filme é muito bonita, tá? É muito bem feitinha, a trilha sonora, especificamente a trilha sonora do Kai, é bem marcante. Me marcou bastante essa trilha sonora. Só que o filme é ruim, né? Enfim, vamos continuar, que ainda não é hora de dar o veredito do filme. E ele tem que aprender o Shi. Ainda tem umas piadinhas aqui ou outras, sabe? Algumas piadinhas funcionam, mas a, a- essas piadas às vezes quebram. Ui, que coisa! Essas piadas em excesso às vezes quebram momentos que não precisavam ter piadas, sabe? Ao longo do filme, conforme eu vou falando, tem umas piadas. Eu não vou citar todas as piadas, tá? Mas tem uma, já vou adiantando que, se tu quiser ver, né? Tem algumas dessas piadas que quebram muito alguns momentos do filme, quebram muito o clima de alguns momentos, sabe? Enfim, o Leopoldo tá lá na casa dele, tomando banho, né? Tudo mais com os bonequinhos dele.
quando é dito que alguém está quebrando o recorde dele de comer bolinhos, né? Que é quando aparece, né, o pai do Po, o pai panda dele, o pai do Po, ali. Que esse é o plot que dá no final do segundo filme, né? Que, que quebra tudo as questões do Shang lá no segundo filme, né? Que quebra tudo, quem lembra, né, que assistiu o último vídeo, que assistiu o filme também, lembra que o Shang, ele teria desvivido, né, todos os pandas, que seriam os guerreiros preto e branco, né? Ele teria matado todos os pandas e só por causa da mãe do Po, só ele teria sobrevivido. E daí no final do filme lá quebra totalmente isso, quebra totalmente a convicção do Shang, quebra a questão que o Po é o último panda, né? Realmente, e pra mim, que isso é uma cagada. A menos que tivesse sido bem feito, eu até poderia melhorar um pouco isso, sabe? Mas enfim, é o pai do Po e ali ele descobre que aqui já tem as piadinhas de gordo, né? Então diminuindo um pouquinho, mas, quer dizer, até chegar na Vila dos Panos, mas até aqui já não teve tantos. E aqui a gente vê que o Po não amadureceu quase nada, que ele vai mostrar o passo de Jade pro pai dele, né? O pai panda dele. E ele mostra as coisas que ele já viu no. Que ele já viu lá no. Que a gente viu lá no primeiro filme. Que todas as armas e tudo mais, as coisas dos mestres que tem lá. E eles fazem uma baderna porque aparentemente aqui o Poe retrocedeu de novo, né? Porque ele sabe como aquelas coisas são importantes e ele usa aquelas coisas como brinquedo e tudo mais. E tem uma cena tão vergonhosa, vergonha alheia, quando os Cinco Furiosos chegam e vê ele fazendo aquela baderna e o pai dele tá ali junto, brincando ainda, sabe? E, nossa, é uma cena vergonha alheia, assim, que não deu nem vontade de rir, sabe? Sabe vergonha alheia que tu fica tipo, ai, cara, só para, só para. Ali ele apresenta todo mundo, né? E ali eles são atacados pelos guerreiros que o Tai, que os guerreiros que o Kai tinha pegado, roubado o Chi, né? E ele pode meio que usar o Chi dessas pessoas para lutar, meio que fazendo bonequinhos, né? Meio que fazendo estátuas delas, né? Usando o Chi. E ali ele bota o Po e o Cifrosa enfrenta todo mundo e eles descobrem que é o Kai, né? Como o Kai é muito antigo, né? Né? Ele de muito tempo atrás, ninguém sabe quem é ele, né? Tem essa piadinha do filme, até que funciona na primeira vez. E o pai panda dele vendo aquilo ali, ele já ficou meio assim. E ele fala, daí o Kai comenta do Shi, né, de novo, que ele ia pegar o Shi do Po, né? E o Po ainda não sabe fazer Shi. Ele não sabe como é que ele vai enfrentar o Kai se ele nem sabe fazer o Shi ainda. Ele não sabe nem direito o que é o Shi. E o pai panda dele fala que ele sabe que pode ensinar. Isso dá muita esperança pro Po. Só que daí para isso ele teria que ir com ele de volta para a Vila dos Pandas, né? Deu um pouco a expectativa de aprender o Chi para poder derrotar o Kai, né? Ele vai, né? E ele acaba indo com o pai ganso dele também. Eles vão para a Vila dos Pandas e é aqui que quebra mais ainda a questão do segundo filme, sabe? Porque se tivesse até pelo menos se tivesse feito sobreviver um ou outro ali panda, sabe? Tudo bem, até daria para entender que tipo, e alguns ali se salvaram, sabe? Alguns ali conseguiram fugir. Ali conseguiram se esconder que nem o Paul fez, né? Que nem a mãe do Paul fez com ele. Conseguiram. Mas não, é uma comunidade inteira de pandas. É uma comunidade inteira. Tem muito panda ali. E isso me irrita. Porque quebra tudo que o segundo filme fez. Sabe? Toda a motivação do Shang. Quebra tudo isso. Sabe? Ai. Enfim. Eu não gosto desse filme. Dá pra ver que eu não gosto desse filme. E ali tem, aqui eles extrapolam nas piadas do poço se machucar, as piadas de gordo que tem, sabe? As piadas com gordofobia. Enfim,
Ali ele tem que aprender a ser um panda de novo, a se reconectar com o seu lado panda. E ele vai aprendendo ali a dormir, a comer, É exatamente isso que ele aprende. Ele aprende a ser preguiçoso, por assim dizer. A fazer basicamente nada. Que ele tem que se reconectar com o seu lado panda, é a desculpa. Mas enquanto isso, há alguns mestres que foram atrás do Kai, junto com o Louva-a-Deus e o Garça, né? Acabam sendo pegos pelo Kai, tendo o chi deles roubado. E o Palácio de Jade é atacado de novo. E aqui que a gente vê que tem toda aquela expectativa dos 5 Furiosos, né? De serem os 5 mestres, os 5 grandes mestres das artes marciais do Vale ali, né? Sim, que eles não fazem nada. Porque chegando no Palácio de Jade, o Kai, ele já pega, ele já derrota todo mundo. Ele pega, daí consegue derrotar o Shifu, até que tem a lutinha boa ali entre ele e o Shifu. A luta é boa, os gráficos são bons, sabe? A animação é muito boa, a animação é muito bonita, é muito bem feita, sabe? Isso não dá pra negar, porque a animação, a trilha sonora desses filmes do Kung Fu Panda são muito bonitos, são muito bons. O problema é o roteiro. O problema é o roteiro. E ali ele acaba pegando o chi dos outros 5 Furiosos e do Shifu. A única que consegue fugir é a Tigresa. Que consegue. E ela consegue chegar lá na vila secreta dos Pandas, que era pra ser secreta, mas não é tão secreta, já que a Tigresa chegou lá, né? Sem ninguém falando pra onde. Ela chega bem machucada lá. Ela fala um pouco o que tá acontecendo. E os Pandas simplesmente começam a evacuar o lugar, né? E ele vai querendo falar com o pai Panda dele, dizendo que ele tem que aprender agora o Chi, quando é que ele vai aprender. E é ali que vem a bomba, né? Porque o pai Panda dele não sabe fazer o Chi. Ele não sabe. E isso meio que bate muito no bate muito forte um pouco. Ele fala: "Pô, eu vim aqui junto contigo para aprender o Chi, para aprender a fazer o Chi para derrotar o Kai. Eu deixei o Vale desprotegido, eu deixei meus amigos desprotegidos e agora eles foram pegos pelo Kai. Porque eu confiei em ti. Tipo, né? Eu confiei em ti, e tu simplesmente mentiu para mim." E aí o pai fala, e ele fala, né? O pai quando dele fala que eu já te perdi uma vez, eu não posso te perder de novo, sabe? E o que tu faz é muito perigoso e eu não posso perder você de novo. E o povo aí que olha pra ele por causa da mentira que ele contou, ele fala: "Você já perdeu. Você acabou perdendo por causa da mentira, de tanto tu querer proteger, tu acabou perdendo aquilo." E aí o povo vai, ele vê o que ele vai fazer, né? Porque ele não sabe fazer o Chi. E daí ele começa a ter uma crise existencial porque ele não sabe fazer o Chi. Ele nem sabe mais quem ele é direito, se ele é um panda, se ele é dragão guerreiro. Ele tem uma crise e ali o pai ganso dele e o pai panda se juntam com ele e reúnem todos os pandas, né, para ajudar ele a lutar. Ai, cara, até aqui seria o início do arco dele aprendendo a ensinar os outros, né? Que ele não precisa transformar eles em um igual a ele. Tem que pegar no que eles são bons e ajudar. E como é que é? Ver o talento de cada um e aprimorar isso, né? Ai, mas tipo. Ai, essa é tão chata em alguns momentos na Vila dos Pandas, sabe? É tão arrastado em alguns momentos. Enfim. Ele começa a ajudar, ele diz que todo mundo tem que fazer, meio que ensina ali já, dá um upgrade no pessoal ali, né? E Kai logo chega, né? Que, ai, tem tanta coisa que os mestres que ele pegou o Chi lá, luta com todo mundo, os pandas dão conta disso, o pai panda e o pai ganso dele se juntam pra tancar o Shifu, o mestre Shifu, enfim. E daí ele tenta usar a mesma coisa que ele usou da primeiro filme, que é o Skadu, o deducho, o Skadush lá, né? O golpe do deducho. Só que o Kai, ele não é mortal mais. Ele já é
ele já tá no mundo dos, né? Ele já tá no mundo dos espíritos igual no início do filme. Então ele não é mais mortal. Não tem como usar o golpe nele de novo, né? Porque ele é uma alma guerreira, ele não vai, não tem como ir. E nisso o Po, que eu não sei porque que a Tigre, eu acho que a Tigresa tava machucada ainda, que ele tava cuidando daquela criança, criança panda lá, bebê panda. E tem outra coisa, tipo, a Tigresa chegou tão rápido depois lá no Rio dos Pandas e o Kai demorou tantos dias, deu tempo pra Tigresa pegar, dormir, deu tempo pra todo mundo se preparar, né, contra ele, deu tempo pra isso. Mas enfim, né, eu não vou comer, enfim. E o Po vendo que vai perder, ele pensa, só funciona com mortal? Então tá bom, ele faz a questão dessa que o Shifu mostrou pra ele lá no início do filme, que é a saída dramática, né, que é o que é aquilo, sim. E o Kai cai nisso. E o Kai. Vocês entenderam, né? Ele faz isso, o Kai olha e ele pega e consegue envolver o Kai e usar o golpe do dedo Uchi nele mesmo, levando ele e o Kai de volta para o mundo dos espíritos. E aqui é onde o Po iria de vala, né? Porque o Po iria pegar o. Iria virar. Ter o Chi dele pego também. Só que daí aqui vem o poder do roteiro também, né? Que junta todos os pandas pra ver o que tá acontecendo. Todo mundo que tá ali se junta e todo mundo ali consegue usar o Chi pra passar pro Po e ele, enfim, conseguir derrotar o Kai. Ai, perdão, gente. E ele usa isso, todo mundo ali aprende a usar o Chi, do nada, até o Ganso. O pai Ganso sabe usar o Chi agora. E lá no mundo dos espíritos, né? O Po consegue se tornar o mestre do Chi e ele derrota o Kai. Ele meio que faz um dragão. E é bonita essa cena, que ele fica todo serião e ele começa a falar: eu sou filho de um ganso, sou filho de um panda, o que eu sou, mas eu sou tudo isso junto. E ele meio que faz um dragão, do dragão guerreiro ao redor dele, só que daí que o clima é quebrado com a piada, porque tem que ter piada, porque em nenhum momento, nenhuma cena que é séria consegue ficar séria, consegue ter o peso que deveria ter por causa dessas piadas insistentes que não deveriam ter em alguns momentos, tá? Me incomoda muito isso. E ele derrota o Kai ali, que é até que rápido, que eu achei muito rápido ele derrotar o Kai, né? Ele derrota rápido e o Hugo reaparece, dá um bastão para ele, falando que ele é o sucessor e ele é um mestre do Chi agora. E ele volta pro mundo dos vivos, né? Mais uma piada com ele caindo lá cima. E ele se tornou o mestre do Chi. Todo mundo que teve o Chi roubado voltou ao normal, porque eles obviamente não iam conseguir, né? Deixar todo mundo morto. E ali termina com o Point se tornando o mestre que ele deveria ser, né? Ensinando Kung Fu pra todo mundo e sendo o mestre do Chi, né? E assim termina o filme. E eu vou dizer, esse filme já é muito fraco, ele é muito abaixo do primeiro e do segundo, né? E pra mim ele é uma nota 6, sabe? Que quebra, pra mim, o que me irrita é que quebra muito o conceito do 2. O Po parece que não evolui muito na questão maturidade, sabe? Tem uns momentos assim que o filme tá aqui, daqui a pouco ele tá aqui, sabe? Daqui a pouco ele vai ladeira abaixo. A Vila dos Pandas ali, pra mim é muito arrastado, porque eles não ensinam nada ao Po, é só ele a ser preguiçoso, bem dizer. Tem as piadas constantes, né, com todo mundo, sabe? Enfim, me incomoda. É uma nota 6. Pra mim, você pode assistir só o primeiro e o segundo filme, mesmo que você tiver paciência pra assistir o terceiro. E eu tô pensando que agora tem mais o 4 ainda pra mim assistir. Pois é, tem o quarto filme, pra quê? Não sei. Enfim, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vai lá no LSS que o Matheus tá postando vídeos agora de jogo também. Ou com a franquia Resident Evil, que ele vai jogar que ele vai jogar até o Joaquim, né? Que ele vai terminar agora o 6. Que agora pra jogar o novo jogo do 9, né? Enfim. Deixa seu comentário e me diz o que você acha desse terceiro filme. E eu vou ficando por aqui. É isso, gente. Falou!